Os destaques do Panorama CBN, mais um capítulo do embate entre o governo federal e o Banco Central. 4 policiais militares são presos na Operação Lesa Pátria, que investiga atos golpistas de 8 de janeiro. TSE nega pedido de Bolsonaro e mantém minuta do golpe em investigação. E a atualização do noticiário sobre o terremoto na Turquia e na Síria. Panorama CBN. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à edição da noite do Panorama desta terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. Eu sou Bárbara Falcão e vou te contar em menos de meia hora as principais notícias de hoje. Começo te contando que segue o embate entre o governo federal e o Banco Central. Depois de o presidente Lula dizer ontem que a atual taxa de juros do Brasil é uma vergonha, o Banco Central divulgou hoje a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, que manteve a taxa de juros em 13,75%. Nessa ata, o Copom reiterou o compromisso com o cumprimento das metas de inflação, que vêm sendo descumpridas por 2 anos consecutivos, é sempre bom lembrar, expressou preocupação com a piora das expectativas de inflação a longo prazo e disse que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, pode continuar alta ainda por algum tempo. Só lembrando que essa taxa é a maior dos últimos 6 anos e a taxa de juros funciona como uma espécie de freio para conter a alta da inflação. Dito isso, uma outra parte, que talvez foi a parte mais importante desse comunicado de hoje, é o trecho em que o Copom cita as medidas recentes que foram anunciadas em janeiro pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O comitê diz que reconhece que a execução desse pacote fiscal atenuaria os estímulos sobre a demanda, reduzindo o risco de alta sobre a inflação. Alguns membros do colegiado disseram que o novo pacote fiscal do governo pode reduzir os riscos fiscais. Traduzindo isso, trazendo para a prática, isso foi visto como um aceno amigável do Banco Central ao governo federal, depois de várias críticas feitas pelo presidente Lula à instituição. O presidente critica principalmente a autonomia do banco, que foi aprovada em 2021 e que prevê estabilidade para o presidente da instituição. Atualmente, o presidente é Roberto Campos Neto, ele foi indicado por Bolsonaro e vai ficar no cargo, ele tem essa estabilidade pelo menos até 2024. Bom, de volta ao comunicado de hoje, como eu disse, ele foi interpretado como mais amigável. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez essa avaliação. Ele minimizou a crise do governo federal com o Banco Central, elogiou essa ata e disse que vai construir essa relação com o Banco Central passo a passo. Hoje teve a ata do Copom, a ata veio melhor do que o comunicado, uma ata mais extensa, mais analítica, colocando pontos importantes sobre o trabalho do Ministério da Fazenda, uma ata mais, vamos dizer, amigável em relação aos próximos passos que vão ser tomados. Eu considero que a ata ela deu um passo, ela é melhor do que o comunicado. Portanto, nós vamos passo a passo. Na semana que vem, Haddad vai ter uma agenda com Campos Neto e com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, em uma reunião do Conselho Monetário Nacional. Esse conselho pode mudar, por exemplo, a meta de inflação, hoje em 3,25% ao ano. O ministro não quis antecipar se vai debater esse tema com Campos Neto na semana que vem, mas também não o negou. Do lado do corte de despesas, Haddad reafirmou o compromisso de apresentar uma nova âncora fiscal para o país em abril. E olha só, se o Haddad considerou amigável essa ata do Copom, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não concordou muito. Ela reprovou o tom da ata. No Twitter, ela disse que a ata está muito mais crítica ao governo do que acontecia no ano passado, quando o Banco Central não deu um pio sobre as façanhas orçamentárias de Bolsonaro para se reeleger. Tudo isso entre aspas, tá? E disse ainda, que eu abro aspas novamente, que essa parece a última trincheira do bolsonarismo no poder. Se referindo aí então ao Banco Central e ao atual presidente Roberto Campos Neto, que foi indicado por Bolsonaro. Mas calma que essa novela ainda não acabou. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participava hoje de um evento em Miami, respondeu às críticas.
Durante seu discurso, ele defendeu a independência do Banco Central e disse que, abre aspas, quanto mais independente você é, mais efetivo você é e menos o país vai pagar em termos de custo-benefício para a política monetária, fecha aspas. Em outras palavras, ele disse que quanto mais independente for o Banco Central, menos o país vai pagar o custo dos juros. E nós, claro, seguimos acompanhando por aqui os próximos capítulos dessa novela. Ontem eu te contei aqui no Panorama sobre a queda na arrecadação dos estados em 2022 e hoje o ministro Fernando Haddad se reuniu com governadores para tratar desse assunto. E aí, meu amigo, minha amiga, tem um impasse, porque a queda no ICMS, ao mesmo tempo em que derrubou a receita dos estados, uma coisa negativa, também derrubou a inflação, o que é uma coisa positiva. Então, o desafio agora é recuperar as receitas estaduais, mas sem fazer a inflação subir muito, já que ela já está alta. Vamos aguardar para ver o resultado dessa reunião. E por falar em reunião importante, na próxima sexta-feira o presidente Lula vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Esse encontro deve acontecer durante a tarde na Casa Branca. O presidente vai estar acompanhado da primeira-dama, Janja, e de ministros. A comitiva brasileira ainda está sendo definida. Lula também deve se encontrar com parlamentares norte-americanos. Entre os temas previstos para esse encontro estão democracia, invasão ao Capitólio, atos golpistas no Brasil e uso de redes sociais para desinformação. Eles também devem falar sobre a crise dos povos indígenas, sobre meio ambiente e sobre mudanças climáticas. Bom, você já deve ter percebido que hoje o noticiário político está intenso e extenso. Seguimos então com as notícias. Uma das notícias também importantes de hoje é que o Ministério Público do Rio abriu uma investigação contra a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, conhecida como Daniela do Vaguinho. Essa investigação é por suspeita de desvio de dinheiro público de fundo eleitoral durante a campanha de 2022. O pedido veio do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, do Paraná, com base em uma reportagem do portal Metrópolis, que aponta gastos de mais de R$1 milhão do fundo de campanha de Daniela em 2 gráficas. O problema é que essas 2 gráficas não funcionam nos endereços informados e nem aparentam ter toda essa capacidade logística para a prestação de serviços que justifique o montante gasto. De acordo com a denúncia, as gráficas estavam sediadas em um frigorífico, olha só, e em um coworking, tendo como sócio proprietário um assessor do marido de Daniela, Wagner Carneiro, o Vaguinho, do nome, Daniela do Vaguinho. O Vaguinho, que é prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Vale lembrar que no início desse ano, Daniela já foi alvo de críticas por ter recebido o apoio de pelo menos 5 homens suspeitos de envolvimento com a milícia do Rio durante a campanha eleitoral. Entre apoiadores que aparecem em fotos e carreatas junto a ela e seu marido, Vaguinho, estavam inclusive réus na justiça pelo crime de constituição de milícia. Daniela foi a deputada federal mais votada do estado do Rio, com 213 mil votos. Hoje tivemos mais uma fase, a 5ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília. O ex-chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Jorge Eduardo Naime, foi preso, além de outros 3 PMs. Essa etapa de hoje tem como alvos suspeitos de omissão na contenção das pessoas que invadiram os prédios do Congresso, do Supremo e do Planalto. Jorge Eduardo Naime pediu folga dias antes dos atos, mas foi chamado às pressas para conter os invasores. Ele foi alvo de investigação da Corregedoria da Polícia Militar por facilitar a fuga dos vândalos. 2 dias após os atos, ele foi exonerado pelo interventor federal Ricardo Capelli. Além dele, foram presos nesta terça o Major Flávio Silvestre de Alencar, investigado por envolvimento na ação que liberou o acesso dos radicais ao prédio do STF, o capitão Josiel Pereira César, ajudante de ordens do Comando-Geral da Polícia Militar, e o tenente Rafael Pereira Martins. Além dessas prisões, a Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Os crimes investigados pela Operação Lesa Pátria são de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição de bens.
Segundo o balanço da PF, nas 4 primeiras fases, 16 pessoas foram presas e 31 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O objetivo da Polícia Federal é identificar pessoas que participaram, financiaram, se omitiram ou fomentaram os atos de terrorismo do dia 8 de janeiro em Brasília. E os desdobramentos não acabam. O Tribunal Superior Eleitoral negou um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para rever a decisão que incluiu a minuta do golpe na investigação, que tem como alvos ele, o ex-presidente, e o candidato a vice na chapa dele, o general Braga Neto. O documento, que foi considerado inconstitucional, foi encontrado pela Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres. Ao negar o pedido, o ministro Benedito Gonçalves argumentou que a minuta do golpe tem relação sim com a investigação e comentou que um clima de articulação golpista ainda ronda as eleições de 2022. E para finalizar o noticiário político de hoje, eu te conto que o presidente Lula exonerou 3 dos 7 membros da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Criada em 1999, essa comissão é responsável por analisar a conduta de servidores públicos federais. Até hoje, todos os 7 membros tinham sido nomeados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, alguns deles tinham sido indicados em novembro de 2022, quando Bolsonaro já tinha perdido as eleições de outubro. E aí, o que aconteceu? Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo mostrou que o órgão beneficiou ex-ministro de Jair Bolsonaro. 10 ex-ministros foram agraciados com uma quarentena remunerada de 6 meses, apesar de não terem apresentado propostas formais de emprego. Outros foram liberados da quarentena para trabalharem em empresas que mantêm relação direta com as pastas que eles chefiavam. De acordo com os dados obtidos pelo Estadão por meio da Lei de Acesso à Informação, 54 integrantes do governo Bolsonaro vão receber sem trabalhar por 6 meses. Desses, 10 são ex-ministros. Na lista dos que continuam ganhando salário de quase R$40 mil também estão Paulo Guedes, ministro da Economia, e Joaquim Leite, ex-ministro do Meio Ambiente. Os dois não apresentaram propostas formais de emprego. Agora eu dou uma pequena pausa no noticiário desta terça-feira para dar um recado do patrocinador desse podcast. Surf, natação, skate, corrida, vôlei, judô, ginástica olímpica, basquete. São muitos os esportes que contam com o apoio do Banco BV, um dos maiores bancos privados do país. Há 4 anos, o BV apoia iniciativas de atletas brasileiros. Neste período, se juntou a nomes como a ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei Ana Moser e o ex-judoca Flávio Canto, entre outras grandes estrelas. Para o Banco BV, o esporte é um poderoso fator de transformação e superação. É capaz de mudar a trajetória de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O BV acredita na força do esporte para tornar o mundo mais leve, pois é uma ferramenta de transformação, inclusão e superação. O esporte ainda é capaz de promover a paz, a tolerância e o respeito na sociedade. Fique por dentro das ações em bv.com.br/sustentabilidade e nas redes sociais, @BancoBV. Panorama CBN. De volta ao noticiário com uma notícia boa na economia. A Petrobras anunciou a redução dos preços do diesel para as distribuidoras. De acordo com a empresa, a partir de amanhã, o preço médio de venda vai passar dos atuais R$ 4,50 por litro para R$ 4,10. Isso representa uma redução de 40 centavos no valor por litro. A empresa argumenta que essa redução tem como principal objetivo a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel para a composição final do combustível comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,69 a cada litro vendido na bomba. Lembrando que no final de janeiro a Petrobras havia aumentado o preço médio da venda de outro combustível, no caso a gasolina, para as distribuidoras no que foi o primeiro reajuste da tarifa já sob o novo governo. Nesse aumento do dia 25 de janeiro, o valor do litro passou de R$ 3,08 para R$ 3,31.
um impacto aí de 23 centavos por litro. O reajuste na época foi de 7,47%. Mas, como nem tudo são flores, também tem notícia ruim na economia. A cesta básica subiu em 11 das 17 capitais pesquisadas pelo Diese entre dezembro e janeiro. Em São Paulo, o preço chegou a R$ 790,57. Esse foi o valor mais alto verificado pelo departamento no período. Já a cidade de Aracaju registrou a cesta mais barata, vendida a R$ 555,28. As maiores altas no valor foram registradas nas cidades da região nordeste do país. E mais uma empresa anunciou demissão em massa. Eu não sei você, mas eu fico triste quando eu entro no LinkedIn e vejo a quantidade de pessoas anunciando que foram demitidas. Dessa vez foi a empresa de comunicação Zoom, que anunciou que vai cortar 15% do quadro de funcionários para se adaptar ao crescimento mais lento. Essa medida vai afetar cerca de 1.300 trabalhadores. O serviço da Zoom se tornou onipresente, durante a pandemia, cresceu bastante, mas agora o ritmo desacelerou nos últimos meses e por isso a empresa disse que vai cortar aí cerca de 1.300 trabalhadores. Atualizando as informações agora internacionais, quase 40 horas após o primeiro terremoto que atingiu Turquia e Síria com magnitude 7,8 na madrugada de ontem, as equipes de busca e resgate seguem na operação e correm contra o tempo, na tentativa de encontrar mais vítimas vivas. O número de mortos, infelizmente, aumenta a cada hora e a última atualização que a gente tem, no momento em que eu gravo essa edição do Panorama, é de mais de 7.000 vítimas fatais. Centenas de milhares de pessoas estão abrigadas em carros ou em centros esportivos e abrigos. Algumas estão inclusive nas ruas, tentando combater as baixas temperaturas com fogueiras improvisadas. As autoridades temem que o número final de mortos seja muito maior. E até agora estão conseguindo, felizmente, resgatar pessoas com vida. Hoje à tarde, as equipes conseguiram retirar dos escombros uma menina de 4 anos de idade que estava no primeiro andar de um edifício de 3 que desabou na província de Hatay. Nas últimas horas, foi encontrado morto um colaborador da organização Médicos Sem Fronteiras no desabamento da própria casa na província de Idlib, na Síria. E a organização informou que outros membros do Médicos Sem Fronteiras perderam suas famílias. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que as buscas vão continuar enquanto for possível. Os trabalhos vão continuar até que toda a vida que possamos salvar nos escombros e até que saibamos que não podemos fazer mais nada. Estamos mobilizando todas as operações possíveis e fizemos progresso considerável nas buscas e resgates. Temos mais de 22 mil feridos, mas também conseguimos salvar mais de 8 mil pessoas dos escombros. Entre os cenários mais críticos agora estão os dos campos de refugiados palestinos na Síria. 3 deles, com 438 mil pessoas no total, estão na porção afetada pelo terremoto no país. Na Turquia, a brasileira Eti Valquíria, que mora em Istambul, contou que o país convive frequentemente com terremotos. Logo que ela chegou ao país, em janeiro de 2020, ela passou por um tremor que matou 41 pessoas e deixou milhares de feridos. Ela disse que agora, por todo o país, entre as áreas mais e as áreas menos afetadas, o clima é de luto e principalmente de solidariedade. E sinceramente não tem como não desabar o emocional, pois a Turquia é um país muito lindo, é muito acolhedor, onde nós escolhemos viver e por isso sofremos também com esse momento de perca. Aqui é um país muçulmano, onde eles confiam muito no Alá, que é o Deus, e eles não desistem nem um segundo. Enquanto tiver um grão de poeira, eu sei que eles estarão lutando para ajudar os seus conterrâneos. E esse é o verdadeiro sentido da palavra solidariedade, no qual a gente está passando aqui. As ofertas de ajuda continuam chegando aos 2 países. Segundo Erdogan, 70 países ofereceram ajuda. Ele também anunciou a abertura de 50 mil leitos em hotéis para receber desabrigados e envio de terminais de transmissão via satélite para garantir a estabilidade das comunicações.
O chefe do executivo dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ordenou a alocação de $100 milhões para ações de apoio. O Canadá se comprometeu a um apoio inicial de $7,5 milhões para os países e considera a possibilidade de equiparar a doação aos mesmos valores que forem arrecadados em doações privadas. A Organização das Nações Unidas estima que 23 milhões de pessoas devem ser afetadas pelo desastre, incluindo 5 milhões de pessoas de populações vulneráveis. Segundo a ONU, a situação mais carente no momento e também no médio prazo em relação à tragédia é da Síria, que já, como nós falamos ontem, é previamente afetada pelo cenário de conflitos armados e de guerra civil há mais de 11 anos. O porta-voz da ONU para a Coordenação de Assistência Humanitária, Madhav Sunsuan, disse que o organismo enfrenta dificuldade para fazer chegar os insumos enviados para apoiar as equipes que atuam no local, por causa dos danos nas estradas e outros danos logísticos. Segundo ele, existem estradas que estão inacessíveis, além de problemas logísticos que ainda precisam ser resolvidos e ainda estão sem previsão de normalização. Nós seguimos, claro, acompanhando todos os desdobramentos e as atualizações sobre essa tragédia. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que avalia enviar apoio no combate aos incêndios florestais no Chile. No último sábado, o governo chileno pediu ajuda dos países aliados. Pelo menos 26 pessoas morreram nos incêndios. As chamas ganharam força na quinta-feira passada. Na ocasião, o país registrou mais de 300 focos. Na última sexta-feira, o presidente chileno, Gabriel Boric, decretou estado de emergência no país. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, vai propor que a Bolívia entre na candidatura para organizar a Copa do Mundo de 2030 ao lado da atual campeã mundial, do Uruguai, do Chile e do Paraguai. Segundo o chefe de Estado, a candidatura é de todo o continente. Portugal, Espanha e Ucrânia deverão formar outro bloco que se credenciaria a receber o Mundial. Lembra daquele misterioso balão chinês? A Bianca Santos contou para você aqui no Panorama. Militares dos Estados Unidos recolheram os destroços desse balão que foi derrubado por um caça. Imagens divulgadas pelo governo americano mostram marinheiros retirando partes do objeto da água na costa da Carolina do Sul. O balão apareceu no espaço aéreo do país na semana passada. Os Estados Unidos acusam a China de espionagem e Pequim alega que o balão era um equipamento meteorológico que desviou a rota. CBN Carnaval 2023. E para finalizar essa edição do Panorama no clima do Carnaval, eu te conto que o Rio de Janeiro terá recorde de público nos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. Todos os ingressos já foram vendidos. O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba, Jorge Perlingeiro, estima que 130 mil pessoas passem pela avenida. Nós vamos ter pela primeira vez um recorde fantástico, já ultrapassamos 100 mil pessoas, sem contar desfilantes que por dia, 6 escolas a 4 mil, são 24 mil desfilantes de cada dia, mais quase 20 mil credenciados que trabalham diretamente no Sambódromo. Nós teremos ainda um grande público, Polícia Civil, Militar, enfim, todos os órgãos públicos estão envolvidos nisso aí. Nós chegaremos a um número aproximadamente de 130 mil pessoas. O presidente da Liesa disse que a expectativa é alta para esse carnaval e como era de se esperar, né? A primeira vez desde o início da pandemia que o desfile vai ser realizado na época certa, diferente do ano passado, que foi em abril. Para a gente tem sido motivo de muita alegria. Depois de 2 anos de pandemia, tivemos um carnaval totalmente fora de época, tipo no mês de abril. 9 meses depois, agora, uma gestação, vamos apresentar um carnaval tradicional, no dia, na época, com todos os requisitos que pedem um grande espetáculo. E assim a gente termina o Panorama, a edição da noite desta terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. A sonorização foi do Daniel Mesquita e eu reforço os nossos canais de comunicação. Você pode mandar o seu e-mail para o barbara.falcão@cbn.com.br. Se você preferir, você pode também mandar uma mensagem nas redes sociais. No Twitter, o meu arroba é @bmfalcão_ e no Instagram, @bmfalcão. Amanhã cedo tem mais com Bianca Santos.
E eu te espero na edição da noite. Muito obrigada pela companhia, um grande abraço. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.